E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas onde você estiver aí nesse mundão de Deus? Tudo na mais perfeita lindeza, maravilha, maravilhosa aí, a vida maravilhosa, onde você estiver, sei lá, no Brasil, em cidades infinitas aí, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso do Sul, Piauí, Acre, Rondônia, Goiás, onde você estiver fora do Brasil, em Portugal, na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, na Nicarágua, nos países da América Central, em alguma ilha, né, do Pacífico, se você estiver em alguma ilha do Pacífico. Muito obrigado por você estar no canal Paulo Dharma 1970, agradecendo a você, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é sempre a nossa força, a nossa fortaleza. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sempre. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar dos pecados. Beleza? Tranquilo? Dado o recado? Ó, pedindo para você que está aí do outro lado, para curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe, passe esse vídeo adiante aí, para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma, tranquilo, beleza? Agradecendo a você sempre. E se você também quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo, beleza? Então a gente vai lá, vai aqui, vamos ali na geladeira tomar uma água, né, tomar uma água gelada, aquecer, esfriar um pouco a garganta aqui e voltar aqui pro nosso vídeo, beleza? Então não sai daí, a gente volta dentro de 10 segundos, depois de passar aqui o letreiro do canal, a abertura do canal, tranquilo? Beleza? A gente volta já já, não sai daí, valeu, tchau, tchau. E aí, beleza? Voltei, tranquilo? Tenho em mãos aqui um livro que é, no mínimo, polêmico, este clássico aqui, Os Versos Satânicos, ou Os Versículos Satânicos, né? Dependendo da região, né? Às vezes você pega esse livro aqui traduzido para o português de Portugal, Os Versículos Satânicos, ou Os Versos Satânicos, que no meu entender, os versículos ficariam melhor, né? Porque versos, nós temos a ideia de verso, aquela coisa mais rimada, e aqui a ideia de versículo, que a gente vai explicar daqui a pouco, né, o porquê de versículo ou versos satânicos, porque que o Salman Rushdie, né, o indiano, que em 1988 recebeu uma sentença de morte do Ayatollah Khomeini, ele recebeu uma sentença de morte a partir de 1988, a fatwa, né, a fatwa, que é o decreto de morte, que o falecido Ayatollah Khomeini morreu em 1989, ele decretou que o Salman Rushdie, ele tinha que morrer porque ele simplesmente era um homem blasfemo e ele escreveu esses versos satânicos, e eu tenho lá minhas dúvidas se por um acaso o Ayatollah Khomeini ou alguns dos fanáticos islâmicos, né, que até hoje estão aí atrás nesse momento, né, até esse momento estão atrás do Salman Rushdie, que no dia 12 de agosto de 2022 sofreu um atentado com 14 ou 15 facadas, e inclusive atingiu uma parte aqui do olho que o deixou cego, né? Ele hoje usa um negócio no olho aqui para cobrir, né, a parte cega. Ele já está com 77 anos de idade, 77 para 78, uma coisa assim. Então ele foi intimado. Inclusive um sucessor, né, do Khomeini, o Khomeini, disse que mesmo que ele se arrependesse, mesmo que ele fosse o mais santo dos santos, ele iria ainda parar no inferno por conta deste livro aqui, que por muitos não é o melhor livro do Salman Rushdie. Eu até fiquei curioso para ler outras coisas dele, porque esse livro aqui é muito bom, muito bem escrito, um infinito de histórias, né? Você pode colocar aí histórias pra caramba, como aqui o livro nessa edição aqui da Companhia das Letras, tem mais de 511 páginas, para ser mais exato, mais de 500 páginas essa edição. Inclusive a própria Companhia das Letras tem uma outra edição, né, com a edição de bolso aqui, que é bem criticado pela galera aí que pega para ler. Esse é um livro mais falado do que lido. Ele tem uma polêmica envolvida nele, né, no livro, então ele tem uma fama de ser um livro difícil, coisa que não é realidade, pode pegar para ler sem nenhum problema, ele não é um livro difícil. Ele me lembrou dois livros, um é o nosso queridíssimo A Última Tentação de Cristo,
né, A Última Tentação de Cristo, do escritor grego Nikos Kazantzakis, né, que virou inclusive um filme, também um filme que deu muita polêmica também no ano de 1988, a Última Tentação de Cristo, que conta lá a história de Jesus Cristo descendo da cruz para se casar com a Maria Madalena, quer dizer, causou muita polêmica também. Assim, eu não estou lembrado se teve mortes, mas os versos satânicos teve muita morte. Teve muita morte de pessoas envolvidas na divulgação. Em 89, o próprio Salman Rushdie, ele sofreu um atentado, foi o primeiro atentado que ele sofreu com uma bomba, e o terrorista que quis matá-lo, ele acabou morrendo. Foi assim. E esse Última Tentação de Cristo foi um livro que também causou muita polêmica com a Igreja Católica, com as pessoas que são mais fanáticas. E me lembra também o Gabriel Garcia Marques, né, o nosso queridíssimo 100 Anos de Solidão, no seu realismo mágico, né, no surrealismo. Né, me lembra bastante a história do Macondo, do Gabriel Garcia Marques, guardadas as devidas proporções, embora o Salman Rushdie não goste de dizer que esse livro aqui é o realismo mágico. Ele não é o realismo mágico, na visão dele não é. Ele não tem essa função de realismo mágico, mas que tem. Ele provavelmente leu o 100 Anos de Solidão e pensou num tema que viesse, né, que tivesse religião misturado com outras questões de imigração, todo esse universo do indiano, né, na Inglaterra, que é o assunto que gira em torno do livro, né, o Gabriel Farishta, né, um astro de cinema indiano, e o Saladin Shamsha. O livro vai começar exatamente com os dois estão pegando o avião. Esses dois, o Saladin Shamsha é um homem que mexe com dublagem, com vozes de propaganda, e os dois pegam um avião, e esse avião tem terroristas dentro dele. Esses terroristas explodem o avião, e o livro começa exatamente dos dois caindo do avião, né, mergulhando em Londres. Um se transforma em demônio, que é o Saladin Shamsha, e o Gabriel seria o arcanjo Gabriel. Então eles caem do avião, são os únicos sobreviventes desse avião, só que eles sofrem uma transformação nessa queda. O Gabriel Farishta, ele vai virar um anjo, o arcanjo Gabriel, né? O Gabriel vai virar o arcanjo Gabriel, e o Saladin Shamsha vai virar um demônio, propriamente dito. Ele vai virar um demônio, vai virar um diabo. Eles vão cair lá perto de um rio, eles vão ser acolhidos por uma senhora chamada Rosa Diamond. Essa Rosa Diamond é uma mulher que já viveu na Argentina, teve uma história na Argentina, vai contar aqui no livro. E ela vai receber os dois, né? Eles vão cair lá na praia. Ela já é uma mulher bem idosa, bem velha. Aí, só que um é um anjo e o outro é um demônio. Obviamente, quando o Saladin Shamsha chegar no lugar, ele chegar lá no local, a polícia vai pegá-lo. Vai fazer o que toda polícia europeia pelo menos gostava, né, de fazer com imigrante, principalmente imigrante indiano, né, que chega lá sem visto. Vai pegar ele, assim, a ideia dele como demônio é a ideia de que ele realmente não era um indivíduo para ser bem aceito ali. Esse Saladin Shamsha é um sujeito que se criou com a ideia de não querer ser indiano de forma alguma. Ele não queria ser indiano de forma alguma. Ele vive as turras com o pai, né, o Shanshawala, que é um indiano comerciante, rico. Ele nunca quis, ele detesta a Índia, ele detesta os deuses da Índia, ele detesta os costumes da Índia, ele detesta a comida da Índia, ele detesta tudo da Índia. Ele queria ser inglês, ele é um branco, ele tem uma pele mais branca do que os indianos comuns. O Gabriel já é um indiano típico. Ele aprende desde cedo a modular a voz dele, para aprender o inglês falado na Inglaterra, o inglês típico da Inglaterra, para não ser reconhecido jamais como indiano. Ele não quer ser reconhecido como indiano, ele vive as turras com esse pai, o pai o considera, ele vive um complexo de Édipo freudiano, né, com o pai. Ele vai morar na Inglaterra, e lá ele vai trabalhar como homem das 1000 vozes.
Então ele trabalha lá, um dia ele volta para a Índia, depois quando ele voltar para a Inglaterra, por conta de ele sofre justamente esse problema da bomba. Que aí, só que quando ele cai na Inglaterra, ele cai como o diabo. E aí a brincadeira do nosso queridíssimo Salman Rushdie é que todo mundo vai apanhar pra caramba como o diabo. Ele vai sofrer muita violência, vai sofrer violência sexual dos policiais. Ele vai estar num abrigo, num abrigo onde só tem indianos sem visto e fica lá um tempão, até que ele é acolhido pelo café Chandar, que é de um intelectual indiano, que era um intelectual indiano na Índia, né, bem intelectual, mas a mulher, eles acabam tendo que ir morar na Inglaterra, e a mulher acaba montando um restaurante nesse café Chandar, onde todo mundo vai lá, os imigrantes vão para lá. Então o nosso queridíssimo Saladin Chancha, ele acaba nesse local. O livro basicamente é contando a história do Saladin. O Gabriel, ele é quase um coadjuvante na história. Mas o problema do Gabriel, que é o arcanjo Gabriel, é que ele tem sonhos. Quando ele dorme, ele tem sonhos. E quando ele tem sonhos, ele vai sonhar com Maomé, ele vai sonhar com a história do universo islâmico lá por volta de 622, vai contar a história de como realmente o Islã surgiu. É aí que está o problema. Se o nosso Salman Rushdie tivesse ficado só na história do Gabriel e do Saladin, tranquilo, ia passar tranquilo como mais romance. O problema é que ele escreveu os versículos satânicos, né, contando exatamente, são duas partes que ele dá um destaque, assim, ele tem dois destaques. Ele vai falar da como o Alcorão e como o Islã surgiu, o Mohammed, né, ou Mohammed, como o Islã surgiu, e também ele vai falar do Ayatollah Khomeini em 1978 na Inglaterra, antes da Revolução Comunista. Só que ele não dá os nomes, né? Ele não dá o nome verdadeiro do Ayatollah Khomeini. Assim, como eu costumo dizer, quem sabe ler um pingo é letra. Ele vai falar de como é que era, ele vai falar assim, é um capítulo curto, mas ele vai falar exatamente como é que era o Khomeini trancado naquela cidade que ele considerava uma cidade blasfema, uma cidade pavorosa, como ele está vivendo nessa Inglaterra antes da chamada Revolução Islâmica de 1979, quando justamente o Islã toma conta do Irã, entendeu? Ele vai falar sobre isso, ele vai contar como isso sucedeu e como o Alcorão como o Alcorão surgiu, né? O Alcorão surgiu. É muito, assim, é muito interessante. Assim, eu acho perigosíssimo, obviamente perigosíssimo a forma como o nosso Salman Rushdie ele colocou isso. Ele vai contar realmente o famoso realmente do nosso Maomé. Ele vai contar como isso se deu, entendeu? Não é brincadeira. Quer dizer, eu não sei se, como eu disse, eu não sei se os caras leram, entendeu? Eu não sei se os caras leram, se eles pegaram realmente e leram o livro, ou se foi só de orelha. Mas o Maomé ele chama de Mahound, que é um nome para Maomé, né, lá no Islã. Então ele vai contar como isso sucedeu. Olha só essa parte aqui que eu vou ler. Ó. Olha só. O grande, ele vai ter um capítulo, né? O capítulo 2, o Mahound, que até eu escrevi aqui embaixo, Maomé. Ele vai contar aqui, ó. Quer ver? O grande repousa em seu quarto enquanto as concubinas atendem às suas necessidades. Óleo de coco para o cabelo cada vez mais ralo, vinho para o palato, línguas para sua delícia. O rapaz tinha razão. Por que tenho medo de Mahound? Mahound começa preguiçoso a contar as concubinas. Desiste em 15, deixando tombar a mão. O rapaz, Hind vai continuar se encontrando com ele, claro. O que pode ele contra a vontade dela? Ele sabe que tem uma fraqueza, enxergar demais, tolerar demais. Ele tem seus apetites, por que não teria ela os dela? Contanto que seja discreta e contanto que ele saiba. Ele tem de saber é seu narcótico, seu vício. Não pode tolerar o que não sabe.
e por essa razão, mesmo que por nenhuma outra, Mahmoud é seu inimigo. Mahmoud, com seu bando de esfarrapados, tinha razão de rir o rapaz. Ele é o grande, rico menos facilidade. Como seu oponente também, ele é um homem cauteloso, ainda nas pontas dos pés. Relembra o grandalhão, o escravo Bilal. Com seu mestre pediu-lhe na ponta do templo de Lat, que é a deusa lá antes do Islã, né? Que enumerasse os deuses. Respondeu naquela imensa voz musical. Blasfêmia punível com a morte. Foi amarrado no chão da feira com uma pedra em cima do peito. Quantos você disse? Ele repetiu. Uma segunda pedra foi acrescentada. Primeiro. Mahmoud pagou ao dono dele uma alta soma e libertou. Não. Abu Simbel reflete. Esse rapaz Baal está errado. Esses homens merecem atenção. Por que temo Mahmoud? Por isso, essa aterrorizadora singularidade. Enquanto eu estou sempre dividido, sempre 2 ou 3 ou 15, posso até entender sua posição. Ele é tão rico e bem-sucedido como qualquer um de nós, com qualquer um dos conselheiros, mas como não tem as ligações familiares corretas, não lhe oferecemos um lugar em nosso grupo. Excluído da elite mercantil por causa de sua orfandade, ele sente que foi enganado, que não recebeu o que lhe é devido. Sempre foi um sujeito ambicioso, mas também solitário. Não se chega ao alto subindo uma montanha inteiramente sozinho, a menos talvez que você encontre um anjo lá em cima. É isso. Entendo o que está pretendendo, mas ele não me entenderia. Que tipo de ideia sou eu? Eu me curvo, oscilo, calculo meus riscos, acerto minhas velas, manipulo, sobrevivo. Por isso é que não vou acusar Hind de adultério. Formamos um bom par, gelo e fogo. O escudo familiar dela, o fabuloso leão vermelho, manticora de muitos dentes. Ela que brinca com o seu satirista. O sexo nunca foi o forte para nós. Acabo com ele quando ela acabar com ele. Uma grande mentira, penso grande, de Jahilya, deslizando para o sono, que apenas seja mais forte que a espada. Isso é um verso do Islã, que apenas seja mais forte que a espada. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? Como eu disse, o Gibriel sonha. Então o Gibriel, ele sonha, o arcanjo Gabriel sonha de como foi que o Alcorão foi escrito. Seguinte, o Maomé tinha muitos inimigos e ele recebia lá o arcanjo Gabriel, e o arcanjo Gabriel dizia para ele, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele ia lá, tinha um escriba, esse escriba, o Mahmoud, né, ia falando, e ele ia lá escrevendo na folha lá, do pergaminho, sei lá. E só que o escriba tomou um bode do Mahmoud e resolveu escrever, botar alguns versículos que não foram ditos pelo Gabriel, né? Pelo Gabriel, no ouvido do Mahmoud, do Maomé. O que acontece? Ele começa a escrever, ele começa a colocar versículos apócrifos, partes não ditas, que são os chamados versículos satânicos, que segundo o nosso queridíssimo Salman Rushdie, está lá no Alcorão até hoje. Ele começou a acrescentar coisas, ou mudar os textos ditados pelo Maomé. Começou a ditar os textos, mudar os textos ditados. E aí ele não falou nada, e isso acabou, né? Ele acabou estando, segundo o Salman Rushdie, até hoje no Alcorão está lá os versículos satânicos, ou os versos satânicos que estão no Alcorão, estão girando lá na leitura do Alcorão, entendeu? E quando os islâmicos souberam disso, aí virou um problema. Aqui, ó, as fortunas da cidade de Jahilya foram construídas com base na supremacia da areia sobre a água. Antigamente acreditava-se que era mais seguro transportar bens pelo deserto que por mar, onde as monções podiam atacar a qualquer momento. Naqueles dias, antes da meteorologia, tais coisas eram impossíveis de predizer. Por essa razão, os caravançarás prosperavam. Os produtos do resto do mundo vinham desafar para Sabá, depois para Jahilya e para o oásis de Yatirib, continuando até Midian, onde vivia Moisés, daí para Acaba e o Egito. De Jahilya saíam outras trilhas para o leste e nordeste, em direção à Mesopotâmia e ao grande império persa, para Petra e para Palmira, onde o grande Salomão amou a rainha de Sabá. Eram dias prósperos, mas agora as frotas singrando as águas em torno da península ficaram mais resistentes às tripulações mais hábeis.
os instrumentos de navegação mais acurados. As caravanas de camelos estão perdendo terreno para os navios do deserto e navios do mar. A velha rivalidade provoca um abalo no equilíbrio do poder. Os governantes de Jarrília se afligem, mas pouco podem fazer. Às vezes Abu Simbel suspeita que só a peregrinação impede a ruína da cidade. O conselho vasculha o mundo em busca de estátuas de deuses alheios para atrair novos peregrinos à cidade de areia. Mas também nisso tem concorrentes. Em Sabá foi construído um grande templo, um santuário para rivalizar com a casa da Pedra Negra. Muitos peregrinos foram atraídos para o sul e os números da feira de Jarrília começam a cair. Por recomendação de Abu Simbel, os governantes de Jarrília juntaram às suas práticas religiosas os tentadores temperos da profanidade. A cidade ficou famosa por sua licenciosidade como um antro de jogo, um prostíbulo, um lugar de cantos vulgares e de música louca e ruidosa. Numa ocasião, alguns membros da tribo do Shark foram longe demais em sua ganância pelo dinheiro dos peregrinos. Os porteiros da casa, com C maiúsculo, começaram a exigir gorjetas dos cansados viajantes. 4 deles, indignados por não receberem mais que ninharias, empurraram para a morte 2 viajantes que enrolaram pela grande e íngreme escadaria. Essa prática deu resultados opostos ao esperado porque desencorajou novas visitas. Hoje, muitas mulheres peregrinas são raptadas em troca de resgate ou para serem vendidas como concubinas. Bandos de jovens sharks patrulham a cidade e impõem sua própria lei. Comenta-se que Abu Simbel reúne-se em segredo com os líderes desses bandos e organiza suas atividades. É esse o mundo para o qual o Mahmoud trouxe a sua mensagem. Em meio a tal multiplicidade, soa como uma palavra perigosa. O grande se senta e imediatamente as concubinas se aproximam para retomar as fricções e os carinhos. Ele as afasta com gesto, bate palmas. Entra o eunuco. Mande um mensageiro à casa de Karim Mahmoud. Abu Simbel ordena. Vamos fazer um pequeno teste com ele, uma competição justa, 3 contra 1. Eles vão fazer, né, uma competição de deuses aqui, né? É muito bom. Ele vai narrar o de qual é do Moisés, do Maomé. Ele vai falar, entendeu? Ele vai falar de qual é do Maomé. Vai dizer de coisas assim horripilantes sobre o... Assim, é engraçado, é sardônico, é irônico, é sarcástico. Mas os caras não gostaram, não. Os caras não gostaram, não. Aqui, ó. Lá dentro, a plateia reage com derrisão à chegada do profeta impopular e de seus seguidores. Mas quando Mahmoud avança, olhos fechados com força, vão se calando os gritos e vaias e cai o silêncio. Mahmoud não abre os olhos num instante, mas seus passos são firmes e ele chega ao palco sem tropeçar nem colidir com nada. Sobe os poucos degraus até a luz. Seus olhos continuam fechados. Reunidos os poetas líricos, os compositores de elogios do assassínio, os versificadores narrativos e os satiristas. Baal está presente, claro. Observa divertido, mas também um pouco inquieto a presença do sonâmbulo Mahmoud. No meio da multidão, seus discípulos disputam espaço. Os escribas se acotovelam para ficar perto, para registrar tudo o que disser. O grande Abu Simbel está reclinado em almofada sobre um tapete de seda ao lado do palco. A seu lado resplandece num colar de ouro egípcio sua mulher, Ind, aquele famoso perfil grego com cabelos negros que lhe desce até os pés. Abu Simbel levanta-se e chama Mahmoud. Bem-vindo! Ele é toda urbanidade. Bem-vindo, Mahmoud! O vidente, o Cabim. É uma declaração pública de respeito e impressiona a multidão. Os discípulos do profeta, não mais empurrados, conseguem passar. Confusos, semi-satisfeitos, chegam à frente. Mahmoud fala sem abrir os olhos. Esta é uma reunião de muitos poetas, diz com clareza. E não posso afirmar que sou um deles, mas sou o mensageiro e trago versos daquele que é maior que todos os que estão aqui reunidos. A plateia está perdendo a paciência. Religião é para o templo. Jarriliano e peregrinos ali estão pelo divertimento. Não deixa ele falar, tire ele daí. Abu Simbel, porém, manifesta-se de novo. Se seu Deus realmente lhe falou, diz, todos devem ouvir. E no instante o silêncio na grande tenda é completo. A estrela, proclama Mahmoud, e os escribas começam a escrever. Em nome de Alá, o compassivo, o misericordioso, pelas Pleiades, quando se põe, seu companheiro não está em erro, nem perdido no caminho, nem fala ele de seus próprios desejos, uma revelação que foi revelada, um que é grande em poder o ensinou. Ele pisou o alto horizonte, o Senhor da força, depois chegou mais perto que o tamanho de 2 arcos, e revelou ao seu servo aquilo que está revelado, a seu servo aquilo que está revelado. O coração do servo foi fiel quando viu o que viu. Ousais, pois, questionar o que foi visto? Eu ouvi também na árvore de lótus do fim, que fica perto do jardim do repouso.
Quando essa árvore estava coberta por sua cobertura, meus olhos não olhavam para o outro lado, nem vacilavam o meu olhar, e vi um dos maiores sinais do Senhor. Nesses pontos, sem qualquer traço de hesitação ou dúvida, ele recita 2 versos mais. Pensais também em Late e Usa e em Maná, a terceira, a outra? Depois do primeiro verso, Inde se põe de pé. O grande de Jarrilha já está de pé, muito ereto, e Marrom de olhos silenciados recita. Elas são os pássaros exaltados, e sua intercessão é de fato desejada. Quando o barulho, berros, vivas, gritos de escândalo e gritos de devoção a Deus Aulat cresce e explode dentro da tenda, a plateia já perplexa assiste ao espetáculo duplamente sensacional de ver o grande Abu Simbel colocando os polegares nos lóbulos das orelhas, sacudindo os dedos de ambas as mãos e gritando alto a fórmula Allahu Akbar! Em seguida, ele cai de joelhos e posa deliberadamente a testa no chão. Sua esposa Indy segue imediatamente seu exemplo. O carregador de águas Khalid ficou junto da entrada da tenda no decorrer de todos esses eventos. Agora ele assiste horrorizado a todos os que ali estão reunidos, tanto a multidão dentro da tenda, quanto os homens e mulheres que sobraram para fora. Começarem a se ajoelhar, fileira por fileira, o movimento se espalhando a partir de Indy e do Grande, como se eles fossem pedras atiradas no lago, até que toda a multidão, tanto dentro quanto fora da tenda, está ajoelhada com o traseiro para o ar, diante do profeta, de olhos fechados, que acabou de reconhecer as divindades patronas da cidade. O próprio mensageiro continua de pé como se relutasse e juntasse a assembleia em sua devoção. Caindo em prantos, o carregador de água foge para o deserto, coração da cidade das areias. Suas lágrimas, enquanto ele corre, vão queimando buracos no chão como se contivessem um forte ácido corrosivo. Marrom continua imóvel, não se encontra um traço de umidade nos cílios de seus olhos fechados. O negócio é assim, né? Ele vai escrevendo e as leis, né, são bem interessantes, né? O Marrom recebe a mensagem, aí ele diz assim: os homens podem ter quantas mulheres quiserem. Está escrito, Gabriel me falou que os homens estão autorizados a ter quantas mulheres quisessem. Aí alguém pergunta assim, mas as mulheres podem ter muitos homens também? Não. É tudo gira em torno do Marrom, né? Dos desejos dele. Assim, o Maomé, como se sabe historicamente, ele era um negociante, ele era um homem de negócio. Então tudo gira em torno dele. O próprio Alcorão gira em torno desses desejos, dessas vontades. E aí os versículos satânicos vão ser colocados justamente pelo escriba lá apócrifo, ele vai colocar, e o Maomé vai aceitando. Ele percebe que tem alguma coisa errada, esse escriba, ele percebe que tem alguma coisa errada, porque não é possível. Poxa, eu estou escrevendo aqui os negócios aqui, ele não tá, e o Gabriel não diz para ele que está errado, não, esses negócios que eu estou colocando na minha cabeça. Assim, volto a dizer, isso tudo são como se fossem sonhos do Gibriel, do antepassado, né? É como se fosse o antepassado dele, o arcanjo Gabriel, que está passando a ele essa história que ocorreu, entendeu? Tudo vai girar para o Gibriel em torno desses sonhos. Assim, a história do Islã vai ser um sonho sonhado pelo Gibriel. Entendeu? Sonhado pelo Gibriel. Nós vamos ter na história aqui a Pamela Shamsha, que vai ser a esposa do Saladin Shamsha na Inglaterra, e só que quando ele voltar, o nosso Saladin, quando ele voltar, que ele vai ficar lá um tempão lá no café, andar como demônio lá, como diabão lá, aí com o tempo ele vai aos poucos deixando de ser demônio. Ele vai deixando aos poucos ser demônio. Ele vai saber que a esposa dele, a nossa Pamela, ela vai estar de namorico com o sujeito lá, o Jump Josh, vai estar de namoro com o cara. Ele vai voltar lá para casa lá, mas aí ele vai passar um tempo lá, na casa que era dele, obviamente, né, onde a tal da Pamela Shamsha, ela tá morando junto com esse Jump Josh. Só que ele não vai ter ciúme não, ele vai depois do que ele passou como diabo, ele não tá querendo confusão, ele não tá querendo arrumar confusão, ele tá na dele lá, ele não quer rolo, não quer confusão, ele fica lá, né? Olha aqui, aí tem aqui, tô vendo aqui a história do Gibriel com a nossa queridíssima Pamela, não, com a outra lá, com a veinha, deixa eu pegar aqui o nome dela aqui, é a Rosa Diamond, né, a inglesa. Ele vai passar um tempo com ela vai contar a história para ele, pro Gibriel.
Ele vai ver como é que era a vida dela na Argentina, como é que ela viveu na Argentina. Deixa eu pegar aqui umas partes aqui bem do início aqui que eu separei. Olha só, tem aqui algumas aqui, deixa eu pegar aqui. Olha só que interessante. A mutação de Salahuddin Chanchalawala em Saladin Shamsha começou, como veremos, na velha Bombay, muito antes dele chegar sequer perto de escutar rugir os leões de Trafalgar. Quando o time inglês de cricket enfrentou o time da Índia no Brabourne Stadium, ele rezou por uma vitória da Inglaterra para que os criadores do jogo derrotassem os novos ricos locais para que fosse mantida a ordem natural das coisas, mas os jogos terminavam invariavelmente empatados devido à sonolência de travesseiro de plumas do wicket de Brabourne Stadium. A grande questão, criador versus imitador, colonizador contra colonizado, tinha forçosamente de terminar sem solução. Esse Saladin Shamsha tem muito, né, do Salman Rushdie, porque ele foi um sujeito que foi morar cedo na Inglaterra como indiano, e lá ele se formou, né, como professor, foi trabalhar em outras coisas, mas o que ele queria mesmo era ser escritor. E ser aceito pelos ingleses, né? Mas o inglês nunca aceita. O inglês nunca aceita estrangeiro, o inglês nunca aceita o imigrante, nunca aceita. Aqui, ó. Em seu 13º ano, tinha idade suficiente para brincar nas pedras de Scandal Point, que é o lugar lá onde ele nasceu, né? Sem precisar ser cuidado pela Ayak Kasturba, a ama dele, né? A cuidadora dele. E um dia, era uma vez ou não era não? Ele saiu de casa, aquela ampla, decadente construção estilo Parsi, coberta de sal, toda colunas e venezianas e pequenas sacadas, e atravessou o jardim que era o orgulho e a alegria de seu pai, e que sob certa luz noturna dava a impressão de ser infinito, e que era também enigmático, uma charada não resolvida porque ninguém, nem seu pai, nem o jardineiro era capaz de lhe dizer os nomes da maioria das plantas e árvores. E atravessou o portão principal, uma fantasia grandiosa, reproduzindo o arco do triunfo romano de Sétimo Severo. E cruzou a agitada insanidade da rua e subiu a muralha do mar, chegando finalmente ao vasto espaço de negras rochas brilhantes com suas poças cheias de camarões. Meninas cristãs riam com seus uniformes, homens de guarda-chuvas fechados fixavam em silêncio o horizonte azul. No oco de uma pedra negra, Salahuddin viu um homem de Doti curvado sobre uma poça. Seus olhos se encontraram e o homem o chamou com um dedo que em seguida pousou sobre os lábios. Shhh! O mistério das poças rochosas atraiu o menino para o estranho. Era uma criatura de ossos, óculos de aros que podiam ser de marfim, o dedo curvando como um anzol com isca. Venha! Quando Salahuddin desceu, o outro o agarrou, tapou-lhe a boca com a mão e com força colocou sua jovem mão entre as pernas velhas e descarnadas para sentir aquele osso ali, o doti aberto ao ventre. Salahuddin nunca soube lutar, fez o que foi forçado a fazer e depois o outro simplesmente virou as costas e deixou que se afastasse. Mais raiva, né? Mais raiva da Índia, mais raiva dos indianos, né? Mais raiva de tudo que se referisse à Índia. Ó, naquele primeiro avião, leu contos de ficção científica sobre migrações interplanetárias, Fundação do Isaac Asimov, o Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. Imaginou que o DC-8 era a nave-mãe levando o escolhido, porque o pai vai fazer com ele, vai levar ele para a Inglaterra e vai dar uma lição de vida para ele na Inglaterra, né? Quando ele era mais jovem, antes dele ir em definitivo. Vai mostrar para ele como é que é a Inglaterra, ele vai ter que se virar, ele vai dar uma grana pro Saladin e ele vai ter que se virar com esse dinheiro, inclusive pagar as despesas do pai na Inglaterra. Ó, imaginou o DC-8, que o DC-8 era a nave-mãe, levando o escolhido, o eleito de Deus e dos homens, atravessando distâncias impensáveis, viajando durante gerações, reproduzindo-se por eugenia, para que sua mente pudesse um dia deitar raízes em algum lugar de um admirável mundo novo. Aqui, ó. De um admirável mundo novo, sobre um sol amarelo. Ele se corrigiu. Não a nave-mãe, mas a nave-pai, porque ali estava, afinal, o grande homem, Abu, papai, o Salahuddin de 13 anos, deixando de lado as dúvidas e mágoas recentes, mergulhar uma vez na adoração infantil ao pai, porque o tinha adorado. Tinha sim, ele era um grande pai, até você começar a desenvolver suas próprias opiniões. Então o ato de discutir com ele passou a ser chamado de trair o seu amor. Mas isso não importa agora.
Eu o acuso de ter se transformado em meu ser supremo, de forma que o que aconteceu foi como uma perda de fé. Sim, a nave pai, uma aeronave, não era um útero voador, mas um falo de metal. Os passageiros espermatozoides esperando para ser ejaculados. 5 horas e meia de fusos horários, vire o relógio de cabeça para baixo em Bombay e você tem a hora de Londres. Meu pai, Shansha, pensaria anos depois, mergulhado em amargura. Eu o acuso de ter invertido o tempo. Que distância voaram? 5.500 milhas em linha reta, ou da indianidade para a anglicidade, uma distância incomensurável. Ou nada longe porque eles decolaram de uma grande cidade e caíram em outra. A distância entre cidades é sempre pequena. Um aldeão atravessando centenas de milhas até a cidade atravessa espaços mais vazios, mais escuros, mais aterrorizantes. O que fez Shanshawala quando o avião decolou, tentando impedir que o filho percebesse o que fazia, ele cruzou 2 pares de dedos, um de cada mão, e rolou os polegares. O Shansha é um indivíduo bem melancólico, né? A natureza dele é ser melancólica por conta desse conflito com o pai. Já o Gibriel já é mais expansivo, mais alegre, não está nem aí. Ele vai para a Inglaterra, lá mesmo sendo indiano, com cara de indiano, jeito de indiano, fala de indiano, ele vai lá como grande ator, faz filmes, ele fez um monte de filmes bollywoodianos, né, contando as histórias dos deuses indianos. Quer dizer, tem filme pra caramba, né? Porque em deuses pra Índia, se você pegar aqui um grampo aqui, tem um deus. É Deus para tudo. Então ele enriqueceu com isso. Ele enriqueceu com isso, com a quantidade de deuses que a Índia proporciona, né? Vai proporcionando. Ó, o homem que se propõe construir a si mesmo está assumindo o papel do criador. Segundo uma determinada maneira de ver as coisas, ele é antinatural, blasfemador, abominação das abominações. Sobre outro ângulo, pode-se ver carisma nele, heroísmo em sua luta, em sua disposição de arriscar. Nem todos os mutantes sobrevivem, ou se pode considerá-lo sociopoliticamente. A maioria dos migrantes aprende e pode se transformar em disfarces. Nossas próprias descrições falsas para contrapor as falsidades inventadas sobre nós, escondendo por questão de segurança os nossos eus secretos. O homem que inventa a si mesmo precisa de alguém que acredite nele para provar que conseguiu. Fazendo o papel de Deus, outra vez, você poderia dizer... Ou você poderia descer um tom e pensar em sininho. As fadas não aparecem se as crianças não baterem palmas. Ou você poderia simplesmente dizer, isso é que ser um homem. Não só a necessidade de ser acreditado, mas de acreditar no outro. Isso mesmo, amor. Amor. O livro ele vai ter outras situações, ele vai contar justamente lá a história lá do Sufyan e da Hind, né? Vai contar também sobre a história da órfã e a Esha e suas borboletas. Vai contar pela visão do Gibriel, né, como essa órfã ela vai levar como uma espécie de Moisés vários islâmicos para chegar lá na Pedra Negra para visitar a Pedra Negra. Então vai ter um sujeito chamado Mirza Saed. Esse Mirza, ele vai contrapor. Esse Mirza é completamente ateu, ele é completamente materialista. Ele acha o fato da esposa seguir na chamada procissão, né, com aquele bando de mendicantes, bando de mendigo, né, vão largar lá a cidade e vão querer, né, aqueles bando de mendigos. O tal do Mirza vai estar no seu Mercedes-Benz, desesperado porque a mulher não quer voltar para casa. Eles vão andando, vão atravessar cidades para chegar lá no mar, abrir o mar, né? Eles querem que as borboletas ou essa órfã, a Esha, abra o mar, né? Vai abrir o mar para eles passarem para chegar lá no mundo árabe. Só que isso só vai saber se aconteceu lendo, tá? Você só vai saber se aconteceu lendo, porque eu não vou abrir aqui todo o livro. Ele vale, assim, o livro ele é espetacular. Exatamente pelo fato do Salman ele contar muitas histórias. Isso aqui é quase umas mil e uma noites. Né? Isso aqui é quase umas 1001 noites de histórias e mais histórias. Deixa eu pegar aqui mais algumas passagens aqui. Ó, essa Indy, agora entrincheirada tão profundamente no modo exclamatório, tinha sido um dia estranho, mas verdadeiro, a mais tímida das noivas, a própria alma da delicadeza, a encarnação da tolerância e do bom humor. Essa Índia aqui é a mulher do Sufyan. Como esposa do erudito professor de Dhaka,
tinha assumido seus deveres de boa vontade, a perfeita companheira, levando chá de cardamomo para o marido, enquanto ele ficava acordado até tarde corrigindo provas, sendo simpática com o diretor da escola do piquenique semestral das famílias de funcionários, batalhando com os romances de Bubiti, Bouchan, Banerjee, e com a metafísica de Tagore, na tentativa de ser uma esposa mais digna, capaz de citar sem nenhum esforço os textos do Rig Veda e do Alcorão Sharif, dos relatos militares de Júlio César e do Apocalipse de São João. Naquela época, ela admirava a abertura mental pluralista do marido e se esforçava para conseguir, na cozinha, um ecletismo comparável, aprendendo a fazer as dosas e o tapãs do sul da Índia e as almôndegas da Caxemira. Gradualmente, sua filiação à causa do pluralismo gastronômico transformou-se numa grande paixão, enquanto o secularista Sufian engolia as múltiplas culturas do subcontinente. E não vamos fingir que a cultura ocidental não tem sua presença. Depois de todos esses séculos, como é que ela pode não ser também parte de nossa herança? A mulher cozinhava e comia em quantidades crescentes essas comidas, devorando os pratos muito condimentados do Hyderabad e os pretensiosos molhos de iogurte de Lucknow. Seu corpo começou a mudar, porque toda aquela comida tinha que se alojar em algum lugar, e ela começou a aparecer aquela vasta massa de terra em si, o subcontinente sem fronteiras, porque a comida ultrapassa qualquer fronteira que se possa imaginar. Mr. Mohammed Sufian, porém, não ganhou peso, nem um tola, nem uma grama. Sua recusa em engordar foi o começo do problema. Quando ela o censurava, não gosta da minha comida, para quem é que eu cozinho, enquanto engordo feito um balão? Ele respondia suavemente, levantando os olhos para ela, que era mais alta por cima dos óculos de meia lente. A contenção também faz parte das nossas tradições, Begum. Comer sempre 2 bocados menos que a nossa fome. Sacrifício, ascetismo. Que homem, sempre uma resposta pronta, mas incapaz de entrar numa boa briga. Contenção não é uma coisa para Hindi. Talvez se Sufian reclamasse, se ao menos uma vez tivesse dito: pensei que tinha casado com uma mulher, mas estou vendo que você agora vale por 2. Se ele alguma vez tivesse lhe dado um incentivo, talvez ela tivesse desistido. Por que não? Claro que teria. Portanto, a culpa era dele, por não ser agressivo. Que tipo de macho era aquele incapaz de insultar a esposa gorda? Na verdade, era perfeitamente possível que Hind não tivesse conseguido controlar seus ataques de fome, mesmo que Sufian tivesse proferido as desejadas imprecações e ameaças. Mas como ele não fazia nada, ela continuava mastigando, contente de jogar toda a culpa por sua silhueta em cima dele. Na verdade, ao começar a culpá-lo de coisas, descobriu que havia uma porção de outras questões que podia jogar em cima dele. E descobriu também a própria língua, de forma que o humilde apartamento do professor passou a ressoar regularmente com o tipo de censura que ele era covarde demais para fazer aos próprios alunos. Acima de tudo, era censurado por seus princípios excessivamente elevados, graças aos quais Hind lhe dizia: nunca seria permitido a ela transformar-se em esposa de homem rico, pois o que se podia dizer de um homem que, ao descobrir que inadvertidamente o banco creditou seu salário 2 vezes no mesmo mês, prontamente comunica o erro à instituição e devolve o dinheiro? Que se podia esperar de um professor que, quando procurado pelo mais rico dos pais de alunos, recusava terminantemente a mera possibilidade de aceitar as usuais remunerações em troca de serviços prestados ao corrigir as provas dos pequenos? Mas tudo que eu podia perdoar, ela reclamava com ele, deixando no ar o resto da frase: se não fosse por seus 2 defeitos de verdade, seus crimes sexuais e políticos. Ele vai falar, né, que ele, segundo a visão dela, ele traía a esposa, coisa que não era verdade, não era verdade. Olha isso aqui, olha isso aqui. Deixa eu ver aqui. Passar-se-ia numa cidade fabulosa e imaginária, toda feita de areia, contando a história do encontro entre um profeta e um arcanjo, e também da tentação do profeta e de sua escolha do caminho da pureza e não das baixas concessões. É um filme, informou a Cine Blitz, o produtor Sisodia, que mostra como o novo surge no mundo. Mas não seria considerado blasfemo, um crime contra... Claro que não, insistiu Billy Batuta. Ficção é ficção. Fato é fato. Nossa intenção não é fazer um pastiche como aquele filme A Mensagem, em que toda vez que o profeta Maomé, que o seu nome nos traga paz, falava, só se via a cabeça de seu camelo mexendo a boca. Isso, me desculpe por mencionar, não tinha classe nenhuma. O que nós vamos fazer é um filme de alta classe, de qualidade, uma história moral, como é que chama mesmo? Como as fábulas. Ele vai avacalhando aqui, né, com o Islã. Eita ferro. Ele vai avacalhando com o Islã, né? Que o Salman é um ateu.
Ele é um ateu, entendeu? Ele é um ateu. Mas ele vai avacalhando também com o esquerdismo também, ele vai avacalhando com tudo, ele vai avacalhando com Londres, ele vai avacalhando com a Índia, ele vai avacalhando com tudo. O negócio dele aqui é satirizar. É satirizar. Ó, aos 20 anos, tem uma personagem aqui chamada Helena, né? Helena tinha tomado conta de Londres, seu corpo feroz de 1,80 m piscando através de uma malha de ouro de Rabanne. Ela sempre se portava com incrível segurança, proclamando que era dona do mundo. A cidade era o seu meio, podia nadar nela como um peixe. Morreu aos 21, afogado numa banheira de água fria, o corpo encharcado de drogas psicotrópicas. Alguém pode se afogar no seu próprio elemento. A Aline pensara muito antes, essa Aline aqui, ela era uma mulher que subiu o Everest e voltou para contar, ela não morreu lá. Pensara muito antes. Se os peixes podem se afogar na água, humanos podem se sufocar no ar. Naquela época, Ali, que era a irmã dela, né, aos 18 anos invejava as certezas de Helena. Qual era o seu elemento? Em qual tabela periódica do espírito poderia ser encontrado? Agora com pés chatos, veterano do Himalaia, lamentava sua perda. Quando se conquistou o alto horizonte, não é fácil voltar para a caixa numa ilha estreita, numa eternidade de anticlímax, mas seus pés eram traidores e a montanha matava. Incrível que ela não vai morrer, ela não vai morrer por conta da montanha, ela vai morrer por um acidente bem besta. Olha só, e Gibriel sonhou assim: no oásis de Yatirib, os seguidores da nova fé da submissão, né, que é o Islã, a submissão, viram-se sem terra e, portanto, pobres. Durante muitos anos, eles se financiaram por meio de atos de banditismo, atacando ricas caravanas de camelos no caminho de ida e volta de Ajarrilha. Mahound não tinha tempo a perder com escrúpulos. Salman contou a Baal, não tinha nenhuma hesitação quanto a fins e meios. Os fiéis viviam fora da lei, mas naqueles anos Mahound, ou deve-se dizer o arcanjo Gibriel, ou Allah, ficou obcecado com a lei. Entre as palmeiras do oásis, Gibriel apareceu ao profeta e viu-se vomitando regras, a tal ponto que os fiéis não aguentavam mais a perspectiva de mais revelações. Salman disse regras sobre tudo. Se um homem peida, que se vire de frente para o vento. Uma regra determinando qual mão se deve usar com o propósito de limpar o próprio traseiro. Era como se nenhum aspecto da existência humana pudesse ser deixado livre de regulamentação. A revelação, a recitação, determinava aos fiéis o quanto deviam comer, se o sono devia ou não ser profundo e quais posições sexuais recebiam sanção divina. Assim aprenderam que a sodomia e a posição papai e mamãe eram aprovados pelo arcanjo, enquanto as posturas proibidas compreendiam todas aquelas em que a mulher ficava por cima. Gibriel listou também todos os assuntos de conversa permitidos e proibidos, e marcou as partes do corpo que não podiam ser coçadas por mais intolerável que fosse a coceira. Vetou o consumo de camarões, essas bizarras criaturas de outro mundo que nenhum dos membros da seita jamais tinha visto, e exigiu que os animais fossem abatidos devagar por sangramento, de forma que ao experimentarem plenamente a própria morte, compreendesse o significado de suas vidas, porque é só no momento da morte que a criatura viva compreende que a vida foi real, e não uma espécie de sonho. E Gibriel, o arcanjo, especificou a maneira como o homem deve ser enterrado e como a sua propriedade deve ser dividida, o que fez Salman, o persa, começar a imaginar que tipo de Deus era esse que soava tão parecido com um homem de negócios. Foi quando teve a ideia que destruiu sua fé, porque se lembrou que, é claro, Mahound tinha sido ele próprio um negociante, ainda por cima muito bem sucedido, uma pessoa para quem a organização e as regras vinham como coisa natural. Portanto, qual extremamente conveniente que tivesse cruzado com um arcanjo tão empreendedor que comunicava as decisões do gerenciamento desse Deus tão corporativo, mesmo que não corpóreo. Foi aquilo que eu falei, né? Aí esse Salman, que é o escriba, vai começar a colocar lá os enxertos lá da... Eita ferro! Vai começar a colocar os enxertos no negócio, né? Eita, muito bom, gente. Muito bom. Tem muitas passagens aqui. É como eu falei, vai acontecer várias tragédias aqui, Eles vão se reencontrar, o Gibriel e o Saladin vão se reencontrar de novo na Índia, né? Eles voltam para a Índia, tanto o Gibriel, o Saladin volta porque o pai, né, ele vai se reconciliar com o pai, ele tem que, né, fazer as pazes com o pai, porque o pai tá morrendo de câncer, então ele vai se reconciliar com o pai,
vai receber toda a herança, mesmo que, né, a contragosto, ele vai receber a herança do pai, e vai ter a vida dele, e vai acontecer com o Gibriel, né? Tem também tem o que vai rolar com o Gibriel também. Os dois vão se encontrar no final da trama, muito bem escrito, muito bem narrado. Como eu contei, é um universo de 1001 noites, vai girando história em cima de história. Tem edições aí de mais de 700 páginas, tem edições de mais de 600 páginas. É um universo riquíssimo do Salman Rushdie, que ele vai contando exatamente todos esses pormenores, e que, no final das contas, o Ayatollah Khomeini e os islâmicos não gostaram e decretaram a morte dele, né? Decretaram a morte dele, quer dizer, foi assim, para ele tá vivo ainda, nesse momento que eu faço o vídeo, o Salman Rushdie tá vivo, ele tá com seus 77 anos, nesse momento, com seus 77 anos, é um homem, né, um homem que, assim, não, diz ele que não é um homem de medo, de terror, de medo, mas ele teve que passar muito tempo escondido, teve que fazer umas operações plásticas aí para poder mudar um pouco o rosto. Mas a morte está sempre presente. Como eu falei, agora no dia 12 de agosto, né, de 2022, ele sofreu um atentado, quase 2 anos atrás. Quer dizer, é algo que está aí, que não foi retirado. Ele sabe que ele está sempre correndo risco. O livro está aí. Inclusive também tem uma fátua também para quem lê o livro, hein? Para quem lê o livro também, para quem toma contato com esse material aqui, né? Para quem toma contato com esse material aqui, porque é considerado blasfemo, né? É considerado blasfemo. Para quem toma contato com o que foi colocado nas linhas aqui do livro, né? Nas linhas aqui, inclusive, das partes que fala do Maomé. Beleza? É um livro complexo, assim, é um livro fácil de ler, mas ao mesmo tempo complexo. Tem sua graça, muito bem escrito, de 1988, The Satanic Verse, com a tradução aqui, deixa eu ver aqui, tradução do Misael H. Dursan, tá? Companhia das Letras, 1998. Este é o livro dos versos satânicos do Salman Rushdie, que pouco lido, eu li, tá? Eu li, pouco lido. Ele é mais falado por conta das polêmicas todas dele, né? Ele é mais falado do que lido. Mas eu posso me considerar como um dos que leram esse livro do Salman Rushdie. Beleza, gente? Então esse é o canal Paulo Dharma 1970, livro da Companhia das Letras, Salman Rushdie, Os Versos ou Os Versículos Satânicos. Livro muito bom, que eu comparei assim ao 100 Anos de Solidão, A Última Tentação de Cristo, que são livros também muito polêmicos. Beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje o livro foi esta belezinha aqui, ó. Tá? Tranquilo? Obrigado, gente. Até a próxima, até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos nós. Tranquilo? Valeu, tchau, tchau. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.